Nosso assunto agora, então, é o transporte rodoviário de cargas e mudanças na lei do motorista, viu? O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação que questionava, então, trechos dessa lei, como, por exemplo, o tempo de espera, fracionamento do intervalo, descanso semanal e também repouso. Sobre os impactos da decisão do Supremo, os possíveis impactos, então, eu converso agora com o Narciso Figueroa Júnior, que é assessor jurídico da NTC Logística. Muito bem-vindo. Boa noite, Narciso. Boa noite. Narciso, então, essa ação direta de inconstitucionalidade aí da Suprema Corte declarou, então, inconstitucionais alguns pontos aí na lei, como eu falei, né, na lei do motorista. Quais os impactos, os possíveis impactos, então, para o setor de transporte rodoviário de cargas com essa decisão? Simone, os impactos eles são substanciais. Embora o Supremo tenha declarado constitucionais vários temas da Lei 1303, 4 temas foram declarados inconstitucionais. O tempo de espera, que é o período que o motorista aguarda para carregamento e descarregamento no embarcador e no destinatário, que não era computado na jornada de trabalho e indenizado de 30% sobre o salário hora. E a possibilidade de gozo do descanso semanal remunerado no retorno do motorista à base ou ao seu domicílio, e a possibilidade de acumulação do descanso semanal remunerado em até 3, e o tempo às 11 horas interjornada, que não pode mais ser fracionado, tem que ser concedido uma única vez. E também o repouso com o veículo em movimento, no caso de viagem dupla de motorista. Por que o impacto ele é substancial? Porque as viagens, em função dessa decisão, elas terão menor tempo de direção, né, os veículos, menor tempo de veículo em movimento, as viagens serão mais demoradas, por conta dos repousos terem que ser feitos onde o motorista estiver, maior tempo nos pontos de parada, e os descansos terão que ser feitos durante a viagem, e que esperamos possa existir pontos de parada adequados para esses repousos. Nós temos também os impactos financeiros em decorrência dessa decisão. Haverá um aumento do custo operacional, a redução da produtividade por veículo, a necessidade de aumento de frota para a demanda possa ser atendida como era atendida antes do julgamento do Supremo, a necessidade de contratação de mais empregados. Então, a decisão pode aumentar aí o frete, como você falou, pressionar então a cadeia produtiva. Até notei aqui, aumento de frota que você citou, além de contratação de mais funcionários, aí, motoristas. Esse aumento da frota seria em quanto, mais ou menos? A previsão de vocês? Depende muito da especialidade, né, do transporte. O impacto dessa decisão, segundo estudos realizados pela NTC Logística, ele acaba sendo maior na curta distância do que na longa distância, porque na curta distância, em média, o tempo de espera ele é maior. E como o Supremo decidiu que o tempo de espera ele deve ser considerado como jornada de trabalho, então haverá, né, provavelmente um aumento das horas extras, então impacta isso no custo da mão de obra. Então, essas viagens vão acabar sendo mais longas, seria também isso? Também, as viagens de longa distância que foram afetadas em razão da impossibilidade de acumulação e fracionamento do descanso semanal remunerado, elas terão um tempo maior, porque o motorista terá que fazer o descanso, né, semanal remunerado, que são 35 horas a cada 6 dias de trabalho, onde ele estiver. E as empresas, em função dessa decisão, terão que fazer uma revisão dos controles de jornada do motorista, fazer uma reorganização das operações, consequentemente, revisão de custos, renegociação de contratos com clientes, aumento dos fretes e o repasse do custo para o consumidor final, porque, como você disse, trata-se de uma cadeia produtiva. Então, nesse caso também, como você falou aí, altera também essas escalas de trabalho, não é?
Sim, porque há um aspecto importante que o Supremo declarou constitucional, é que a jornada do motorista ela é flexível em relação ao início, o término e os repousos. Então, essa característica da profissão de motorista foi reconhecida pelo Supremo como constitucional. Mas o fato é que, na prática, o tempo de espera em determinadas atividades ele continuará existindo, porque vai ser muito difícil que os embarcadores, que são aqueles que contratam o frete, e os seus clientes, que recebem a mercadoria, se adaptarem num curto espaço de tempo para que esse tempo de espera para carga e descarga seja reduzido. Então, são pontos que preocupam o setor de cargas, não é? Eu conversei com o Narciso Figueroa Júnior, que é assessor jurídico da NTC e Logística. Narciso, muito obrigada pela sua participação hoje aqui comigo no AgroMais 17 horas e até uma próxima oportunidade aí para a gente voltar, quem sabe, a falar desse assunto. Eu que agradeço.